temos dois lados do grupo familiar: os afetos e os desafetos. Está todo mundo junto da família e misturado. Tá? Vem um pouquinho de cada para equilibrar. Tá? Se vier só desafeto, ele está perdido, né? Então vem um pouco de afeto, um pouco de desafeto, e assim a gente vai conseguindo a... Bom, todos nós temos uma família espiritual. Essa família espiritual é uma família que a gente vai compondo ela ao longo das reencarnações. Alguns reencarnam conosco, outros não. Outros ficam no mundo espiritual. Porque a gente sabe que quanto mais a gente vai ampliando esses laços de afetividade, a nossa família espiritual também vai ampliando, até que vai chegar um dia, terá um só rebanho e um só pastor. Tá? Mas por hora, a gente ainda precisa ter essa visão de família. Tá? Então, alguns entes queridos ficam no plano espiritual e eles nos auxiliam, eles ficam torcendo para que a gente cumpra o nosso dever consciencial aqui. Que a gente cumpra aquilo que nós programamos antes de reencarnar. Eles estão torcendo para a gente e nos visitam durante o nosso sono. Ah, mas eu não lembro. Tá? Aí não é para lembrar mesmo, porque se lembrar, a gente se atrapalha um pouco. Esse esquecimento é necessário, tá? Para a gente ter um equilíbrio melhor. Ok? Então, ora nós estamos no plano espiritual, ora nós estamos plano físico, tá? Então sempre tem alguém para nos ajudar no plano físico, tá? No espiritual, então, o primeiro reencontro que a gente tem é o chamado reencontro da chegada. O reencontro da chegada é aqui, no plano físico. Quem será você que está reencarnando naquela família, né? A gente tem muita curiosidade para saber como o bebê chega na família. Quem será que está vindo? Quem será que está voltando? Que laços aquele ser tem vinculado aqueles pais, aquela família? Algum laço tem, ou de afeto ou de desafeto, mas que tem, tá? Para nascer muito próximo, é porque já está estreitando esses laços, tá? Eles já existem de alguma forma. Então, o primeiro retorno vincular é com os antigos laços que nós criamos no passado. Então, aí a gente tem filhos, irmãos, cônjuges, tá? Que estão muito ligados à nossa história do outro. Afetos ou desafetos. Então, não são estranhos, tá? Não são estranhos. Tudo bem até aí? Bom, aí vem a pergunta, acho que eu vou... Por que Deus, que nos ama, nos oferece espíritos difíceis para conviver na família? Por que a gente tem marido complicado, baixinho, tá? Marido complicado?
de ódio muito profundos. Tem uma passagem no livro Os Mensageiros de um filho que era médico, e esse filho, o pai já estava quase desencarnado, e esse filho antecipou o desencarne do pai, ministrando uma medicação no pai, para apressar o desencarne dele, para ficar com uma herança que era muito boa, bem poucosa. E isso criou um laço de ódio muito forte do pai com o filho, e vice-versa. E esse laço de ódio, nosso lado, não é dos mensageiros, nosso lado. E esse laço de ódio fazia com que o pai, no plano espiritual, a raiva era tanta que ele estava adoecido no plano espiritual, por sintonia, ele adoecia também a família que estava encarnada e a família vice-versa. Todos por apego a eles, aos bens materiais, porque ele trabalhou muito, criou um patrimônio muito grande, só que não criou valores, não criou religiosidade, espiritualidade, valores morais nos filhos para valorizarem o trabalho que ele tinha tido. Eu achava que tudo era muito fácil. E isso criou laços de ódio profundo. E isso vai levar muitas encarnações até que um dos dois resolva se desprender, perdoar, se libertar desses laços de ódio. Tá? E a gente tem laços de mágoa. Os laços de mágoa só se magoa quem ama. Quem não ama não se magoa. Tá? Então, laço de mágoa. Um filho que abandona os pais numa casa de repouso e não vai mais visitar. É algo que você não esperava que fosse acontecer. Você amava o seu filho, mas você não esperava aquela atitude dele. Então é um laço de mágoa. Um relacionamento em que ocorre uma traição, amava, mas criou um laço de mágoa. Aí você vai dizer, mas eu perdoei, mas criou uma mágoa. Pode até ter perdoado, mas conviver com aquela pessoa você não vai conviver. Então a mágoa existe aí, ela está aí. Às vezes uma mãe que abandonou um filho, ou o pai foi para fora de casa com um filho, uma filha que está grávida. Existia amor ali. Então é um laço de desafeto, porém de mágoa. Existe amor, só que esse amor adoeceu, porque alguém prejudicou o outro, ou se sentiu prejudicado pelo outro. Tá? Então são laços comuns que acontecem. Ok? Então, qual é o objetivo desses encontros difíceis? O que a gente está se encontrando? Eu coloquei aqui quebra-cabeça, né? Porque as peças têm que se encaixar. Como que faz esse encaixe? Amando. O único caminho da felicidade é o amor. Mas não dá para amar nessa vida.
da nossa mente para outra direção. Então, eu tenho que desenvolver as virtudes que eu ainda não tenho. Que virtude é essa? Paciência, tolerância, perdão, respeito, humildade. Tem que desenvolver isso. Eu desenvolvo isso da noite para o dia? Não. Vai ser só nessa encarnação? Não. Como eu desenvolvo? Só assistindo palestra? Não. Nas experiências do cotidiano. Não tem que passar pelas experiências para desenvolver as virtudes que são necessárias. Então, esses encontros difíceis, eles vão trazer para nós enxergarmos o que está em nós que precisa ser trabalhado e modificado. Aquele ladinho sombra nosso que ainda existe, que precisa ser educado, precisa ter luz. Mas às vezes a gente pensa assim, poxa, aquela situação que aquela pessoa aprontou, não dá para perdoar. Se a gente não perdoar, a gente fica preso, algemado. E a chave fica guardada. E a gente não sabe onde está. Porque a gente não quer nem saber onde ela está. A gente fica preso. Tá? Então, o caminho para a nossa felicidade só tem uma chave. A chave é amar. Não tem outra chave. Jesus disse isso na cruz. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Mais sofrimento que ele passou foi difícil. Ele não precisava passar por aqui. Vamos lá. Então, qual é o que o Evangelho nos fala, né? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então a gente vai se reencontrar aqui, porque a gente vai precisar se reajustar. São trazidos de novo no palco da terra para se reajustar, para resolver a situação. E se eu não resolver, fica vinculado. E nós vamos empurrar para a próxima reencarnação, não. O Evangelho fala lá também: reconciliai-vos com o vosso adversário e quando está com ele é caminho. Então é aqui e agora. Então a gente vai ter que se reencontrar para se resolver. Mas eu não guardo mágoa, não guardo ódio, porque eu não fiz isso, nem desejo de vingança. Ou seja, se a pessoa precisar de ajuda, ajude. Ajude. Porque isso é você mostrar o esquecimento da mágoa, do ódio. E não dizer assim, fica com o outro para cuidar. Não, é você. A oportunidade veio para você, aproveite a chance. Porque quando a gente se resolve aqui, você não vou mudar o outro. Eu não mudo ninguém. Eu mudo a mim mesmo, ou como eu interpreto e analiso o que o outro faz para mim. Essa é da minha responsabilidade. Agora, mudar o outro para me agradar, eu não consigo fazer isso. Mas eu consigo me resolver com aquilo que o outro faz. E se eu perdoar, eu não guardar ódio, não guardar rancor, eu não ter nenhum pensamento de vingança, de ódio, não pôr nenhum obstáculo à reconciliação, o que eu faço? Eu estou me resolvendo naquela situação em relação ao outro. Então eu me liberto de estar com o outro numa próxima reencarnação. Eu vou construir outras histórias. Se eu continuar com a raiva, o rancor, a mágoa, eu estou me reprogramando para reencontrar esse desafeto novamente. Quanto mais forte isso vai ficando,
tiro a responsabilidade do outro pelo que é feito, mas eu tiro a minha responsabilidade de estar ali naquela relação novamente doentia. Por isso que o perdão é libertador. Por isso que a proposta do Evangelho é amar os inimigos. A que inimigo? O que está fora? O que está fora foi atraído porque existe algo em mim que atraiu e chamou aquela situação para a minha vida. Que eu precisava resolver. Porque nós somos seres eletromagnéticos, a gente tem magnetismo. Então a gente atrai poder de atração. A gente liga na bolsa porque o rapaz viu naquela figura lá. Isso é magnético. Você pode ter 10 pessoas, você vai escolher aquela que você vai se atrair magneticamente. Porque tem uma história com você. Às vezes a gente nem encontra pessoas e a gente diz assim: nossa, meu santo bateu com fulano. Nossa, parece que a gente se conhece há muito tempo. E se conhece. Quando você chegou perto daquela pessoa, você sabia que aquela pessoa não te traria nenhum perigo. Porque se são perigosos, você diz assim: fui com a cara de fulano. Por quê? Porque a energia, aconteceu algo que manteve a nossa energia um obstáculo. Quando se aproxima, a gente não sabe explicar o que aconteceu nem por quê, mas você sente uma repulsa. Aí a proposta do Evangelho é que a gente ame os inimigos, ame essa energia de repulsa, de raiva, de ódio que a gente traz às vezes dentro da gente. Tudo bem até aí? Então, por que o esquecimento do passado? Será que não seria mais fácil eu reencarnar? Eu saber o que eu fiz, o que o outro fez, e a gente resolver mais rápido? Não. Você já pensou, se estiver dentro da sua família, morando na sua mesma casa, uma pessoa que tirou a sua vida na reencarnação passada? E veio numa condição, às vezes, de pai, de mãe. Então, o esquecimento do passado ele é providencial. Por quê? Porque eu vou ter a oportunidade de esquecer o que eu fiz, eu vou ter a oportunidade de esquecer o que os outros fizeram para mim, e também os outros vão ter a oportunidade de esquecer o que eu fiz para eles. Então, como diz o Chico, cada reencarnação é um livro, uma página em branco que a gente recebe para escrever uma nova história, com os personagens que a vida se apresentou para a gente. Então é ali que eu vou escrever uma nova história. Vem cá atrás do passado? Vem, mas não para me destruir, mas sim para eu escrever essa nova história. E assim a gente vai encarnando, desencarnando, e escrevendo a cada reencarnação melhores histórias. Até que vai chegar um dia que a gente chega ao quadrante do espírito puro. Mas por hora ainda não é. Então a gente tem que ir subindo degrau a degrau em cada reencarnação. Então, cada dia um pouquinho a gente vai subindo. Vamos atingir a perfeição agora? Não vamos. Mas vamos conseguir ir nos melhorando a cada dia. Um passo de cada vez vai se reconstruindo para melhor. Ok? Aí nós temos os laços. Eu falei sobre coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa, né? A gente tem os laços de afeto no passado também. Que também veio com a gente. A gente tem os laços de cumplicidade. É um vínculo muito profundo com aquela pessoa. Sabe aquele marido que você tem em casa, que cuida de tudo, que arruma tudo, que organiza tudo, você não precisa pedir nada, ele sabe o que tem que fazer.
tem uma afinidade muito profunda, tem uma ligação muito forte. Esses são laços de cumplicidade que já vem vindo de outras reencarnações. Então já criou vínculos muito fortes. Às vezes até para produzir trabalho juntos. Vem junto para trabalhar no espiritual, na caridade das pessoas, e vem aqueles laços unidos. Vai ter umas músicas de vez em quando? Tem, normal. Mas eles têm laços muito, muito fortes, muito profundos. Não é qualquer coisa que abala as raízes desses laços. Né? Eles conseguem se sobrepor a isso e continuar seguindo adiante. Tá? Existem os laços frágeis. Esses laços frágeis são laços sensíveis. Qualquer coisa eles são abalados. Muitas mães dizem assim: ó meu filho, qualquer dia você me mata do coração. Ó mãe que falou isso. É um laço de afeto. Tem amor aí. Você me dá um trabalho danado, mas eu gosto de você. É um laço de afeto. Ele está frágil ainda. Ele está se solidificando até o dia que ele vai se tornar um laço de cumplicidade. Mas ele vai ser reconstruído. Aquele filho que começa uma faculdade, começa outra faculdade, não é essa, e a mãe ali, e o pai ali, e vamos, e vai. É um laço de afeto, frágil. Vai estar se solidificando. Às vezes a gente vê mães buscando os filhos na rua, ligadas às drogas, difíceis, e a mãe está ali, assistindo, buscando, recolhendo, tentando, buscando todas as possibilidades. É um laço de afeto. Só que ele ainda, de vez em quando, ele é abalado. Então é um processo de reconstrução que está acontecendo ali. Tudo bem até aí, gente? E nós temos também o terceiro laço, que é os laços, o quinto laço, que é os laços do presente. Tá? Os laços do presente é aqueles laços que você conhece nessa existência, na existência que você está reencarnado. Às vezes numa noite você sai, ou para alguém nunca viu, você cria um laço com aquela pessoa. São laços do presente. Esses laços, eles podem se tornar laços mais profundos. Ou pode se tornar laços de raiva e de ódio também, dependendo de como vai se gerar esses encontros. Não é encontro, é encontro. Então tem que tomar bastante cuidado aqui. Laços com alguém que não conhecemos no passado. Então, como que eu vou saber? Você vai sentir. Porque aquele que você sente uma atração, existe um magnetismo aí. O outro não. Você conheceu ali, está criando uma amizade, está criando uma coisa que você nunca viu, você reconstruindo, então o laço vai começando a criar suas raízes. Pode ser raízes que vão dar frutos bons, ou pode ser raízes que vão dar frutos que não são bons. Okay? E nós temos no encontro da caminhada, a gente tem um encontro da chegada, um encontro da caminhada no plano físico, que vai fortalecer esses laços de família. Então, os casamentos complicados, os filhos problemáticos, eles vêm desses encontros da caminhada para esses laços se fortalecer, para as pecinhas do quebra-cabeça se encaixarem. Então, a gente vem para encaixar as pecinhas, e não para repulsa. Acontece repulsa? Acontece. E a gente vai voltar de novo para ajustar tudo isso. Aí o contexto é outro, as circunstâncias são outras, mas a gente não. Tá? Tem gente, às vezes, que tem um relacionamento novo, com jovem ainda, e acaba casando, constituindo a família, de repente encontra aquela pessoa que foi lá no passado, né? Aí você já, às vezes, está viúvo, ou está viúva, e acaba se encontrando de novo. Então, são laços que precisam
doença luminosa ou difícil, amorosa ou fria, calma ou exasperada, não esqueça de que é o grupo familiar que você merece. Ninguém está no lugar errado. Compreenda a sua família. Observe bem quem ela é. Percebe bem quem você é. E por que está vinculado a ela. De que experiências pretéritas você tem. Então, esses são os vínculos que a gente tem. Então, a gente não está lá por acaso. Algo em nós tem ligação com aquelas pessoas. Então, o que eu preciso aprender ali naquelas relações? O que eu preciso aprender com aqueles agregados que vão entrando na família também? Porque a família vai entrando um monte de gente. Casa comum, a família daquele, meus parentes. Aí você vai ver que negócio com amplitude grande. Você olhar para a primeira família original, ela já mudou completamente. Já agregou um monte de gente. Tem gente que tem laços próximos, tem gente que não tem laços próximos. O importante é a gente entender, respeitar e procurar amar dentro do possível aqueles que vão chegando até nós. Né? Respeitando o livre-arbítrio de cada um. Né? Porque tem gente que não quer, não tem essa distância, a gente respeita isso. Tá bem? É isso, gente. Todos nós nossas virtudes. Tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Tudo bem? Passa pressa? Aqui é o pacote completo. Completinho, né? Eu vou aproveitar, se você tiver licença, de fazer uma prece para o senhor Adalberto, por favor. Foi entrando para dentro da casa, né? Adalberto Vivier. que ele possa, ele e a família, né? A gente vai fazendo um encontro da chegada do plano espiritual, que ele possa ser recebido lá pelos amigos familiares espirituais, que a família daqui fique no conforto do lar, entendendo que isso é uma passagem, né? E ora estamos lá, ora estamos aqui. E é difícil a gente passar por essa fase. Então, que a gente possa, quem conhece ele, colocar na sua tela mental, emanar uma vibração, para que ele possa compreender a situação que ele está, se recuperar logo no plano espiritual, encontrar o equilíbrio, o amparo, a proteção, passar pelos hospitais espirituais, entender logo a situação, o estado que ele está, se libertando dessas dores, desses incômodos que levaram ao desencarne. Pedimos também pela família que está aqui encarnada, que possam também ser envolvidos em energias de muita luz, de muita paz, de muita harmonia e equilíbrio, compreensão a gente sabe que tem, que possam entender esse momento. Passem pelo luto, a saudade é eterna, mas que o luto seja o mais breve possível, para que eles possam também reconstruir as suas vidas e ele também reconstruir a sua no plano espiritual. Agradecemos aos benfeitores espirituais desta casa e pedimos pela paz do mundo, pela paz de todos os governantes, para que eles se espiritualizem cada vez mais. Pedimos pelo Brasil, pelas futuras leis, pelos futuros governantes, para que eles possam também se espiritualizar mais. Pedimos por todos aqueles que estão nas ruas, que estão nos hospitais, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, onde haja dor e sofrimento,